Bem-vindos todos. Desejamos que todos estejam bem, que sua família esteja bem, que todos os seus amigos estejam bem, tá? Então vamos à oração para começarmos os estudos dessa noite. Para a gente aqui é noite na Suíça, na Europa, para vocês, alguns seja de madrugada, mas de qualquer forma, um ótimo dia para todo mundo. Então vamos orar, minha gente. Jesus amado, aqui nós estamos mais uma vez decididos a compreender mais sobre os ensinamentos que o Senhor nos trouxe com essa doutrina maravilhosa que é o Senhor de novo para o povo, como diz Chico Xavier. É o Senhor de novo para a gente. O Senhor não precisa vir mais em carne e osso, mas o Senhor nos revela essa doutrina maravilhosa da nossa vida eterna, do nosso mundo que nos aguarda quando desencarnarmos. Jesus abençoa a todos que ainda não conhecem, que de alguma forma podemos tocar no coração dessas criaturas para elas pensarem um pouco melhor, parar e refletir um pouco mais. Assim como nós também conseguimos, elas conseguirão. Que Deus, em seu infinito amor e em sua infinita misericórdia, estenda a mão neste planeta a todos os dirigentes de seus respectivos países. Que Deus ilumine. Que Deus ilumine a todos que dirigem espiritualmente, a todos nós espíritos encarnados e desencarnados, os guias da humanidade espirituais. Que Deus os abençoe e os proteja. Que Deus nos ilumine. Que consigamos, mais uma vez, nos sintonizarmos com o mundo maior. E que assim, Deus, seja feita a tua vontade. Sempre, sempre a tua vontade. Muita paz para todos. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos estudando a doutrina dos espíritos. Graças a Deus, ela não é humana. É a doutrina do Cristo. É o Cristo de novo junto a nós, através dela. Ele disse que viria um dia. E a revelação da doutrina espírita pela espiritualidade é do Cristo. É lá onde ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então ele está nos conduzindo. E nós sabemos que não faz sentido se não for assim. Porque senão a morte será o fim para todo mundo. Quando não é. A morte nada mais é do corpo. A nossa volta para o mundo espiritual. A nossa ressurreição, como assim ressuscitou Jesus. Então vamos estudar hoje, continuar estudando, né? Estamos todos estudando, só estou revisando aqui se está tudo certo, está tudo certo. Então eu vou compartilhar com vocês o livro de hoje, né? São três partes, né? O Céu e o Inferno, depois o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Então vamos para o livro Céu e Inferno. Vamos para o livro Céu e Inferno. Nós estamos no livro, esse é o livro dos médiuns, daqui a pouco, e aqui é o livro Céu e Inferno. Nós estamos estudando o capítulo 4, o Inferno. Nós já estudamos o céu ele não existe, o céu é todo o universo para nós, com certeza. É os satélites estão mostrando aí, não existe o céu como for descrito. Nós estamos evoluindo e estamos compreendendo melhor o que é o céu. E o inferno, nós vamos estudar mais sobre esse assunto que é muito importante, não é? Será que o diabo existe, o demônio existe? Será que o inferno existe, sofrimento, lá o fogo eterno? Para quem já é espírita sabe que não. Mas como é que é isso? Como foi que criou-se isso? De onde veio? Não é? E o que acontece com o desencarne? Por que o inferno existe? Quem criou o inferno? Quem fez esse modelo? Tem respostas para isso. E nós vamos começar hoje, devagarzinho, com bons exemplos, tá? Da mitologia grega, inclusive, que é a doutrina dos pagãos. Mas já a gente fala sobre o inferno dos pagãos. Alguém quer ler o nosso texto? Se não, iremos ler. Então vamos, sem perda de tempo.
Estamos no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o capítulo é o quarto universo, ou inferno. Inferno cristão imitado do inferno pagão. É muito interessante isso. O inferno que os cristãos fizeram, copiaram do inferno pagão. Tá? Então, a mitologia grega está nisso aí tudinho, é o paganismo. E depois tem o inferno cristão, como nós sabemos. Purgatório, o fogo do inferno, no tacho, é colocado as pessoas vivem eternamente sofrendo ou vão para um céu contemplar-se. Mas isso é dos cristãos. E o que foi criado antes foi do paganismo, a mitologia grega, por exemplo. Então vamos lá. 3. O inferno dos pagãos, escrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Perpetuou-se nos dois cristãos, perpetuou-se, me desculpe, no dos cristãos, o que teve também seus panegiristas poéticos. Comparando-os, encontra-se neles, exceto os nomes e algumas variantes de detalhes, ou nos detalhes. Inúmeras analogias encontram-se nesses dois infernos, o inferno pagão e o inferno cristão. Num e no outro, o fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos, em muitos pontos, exageraram o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham no modelo o tonel das Danaides, a roda de Íxio, o rochedo de Sísifo, eram suplícios individuais. O inferno cristão tem para todos cadeiras borbulhantes, cujas tampas os anjos levantam para ver as contorções dos condenados às penas eternas. Deus ouve sem compaixão os gemidos destes durante a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos saciando a vista com os suplícios do Tártaro. Bem, é o seguinte, nós estamos estudando a doutrina dos espíritos e nós estamos vendo aqui aonde temos esse assunto do inferno. Então, por exemplo, os cristãos copiaram do paganismo, dos pagãos, o inferno. Já existia o inferno para os pagãos. Nós vamos encontrar isso muito na mitologia grega, né? Nós vamos ver aqueles desenhos animados que fizeram, nós vamos ver Afrodite, nós vamos ver Zeus e vamos ver muita coisa, muitas histórias interessantes. E eles nunca foram assim tão, digamos que, ardentes ou criadores fantasiosos, como na poesia existe, né? Para criar um inferno como os cristãos criaram, né? Porque os cristãos criaram o inferno de uma maneira tão forte que no tacho, vamos dizer assim, as pessoas ficam queimando no fogo do inferno lá dentro. E os anjos, de vez em quando, abrem essas tampas dos tachos para ver as pessoas se contorcendo lá dentro. É incrível isso ter sido criado pelos cristãos. Não é? O paganismo não fala disso aí. O paganismo não fala desse inferno. Ele fala diferente. E para isso nós vamos entrar num assunto onde ele tocou aqui no Danaides. E bem antes, os panegiristas poéticos, né, eles sempre exaltam, não é, na poesia esses infernos. E nós vamos ver, né, porque os infernos foram visões de algumas pessoas, foram pensamentos, foram criados, não é? Isso é ao longo do tempo. Então, nós vamos aqui para essa pequena história que nós guardamos aqui dentro da mitologia grega, tá? Dentro da mitologia grega, onde nós vamos encontrar
no site, eu vou até compartilhar aqui com vocês, quem está aqui na sala comigo, para que você veja o site e possa depois procurar, se assim você o desejar, tá? Então, tá aqui. Pronto, é esse aqui. Esse é o site que vocês podem procurar. Eventos, eventos mitologia grega.blogspot.com. Se vocês procurarem nesse site, digitarem aí, Castigo das Danaides, que eu vou contar agorinha esse assunto, aí vocês vão ver lá na mitologia grega esses assuntos, tá? Isso já vem muito longe, muito longe, muito longe, tá? Eu faço menção aqui ao site, porque é um trabalho enorme que eles fizeram e muito bonito, muito bem organizado. Então tá aqui no site. Eventos mitologia grega.blogspot.com, tá? Você rapidinho entra nesse site e pode procurar. Pois bem, aonde é que entra esse assunto? Quando nós falamos, do espiritismo, nós falamos da doutrina espírita, nós falamos do que está na codificação espírita, nós falamos do que está nesses 5 livros, o Pentateuco, não é? Penta, 5. Então, a doutrina espírita, ela não é de Allan Kardec. O nome que foi dado foi Allan Kardec. A pessoa que recebeu essas mensagens, que organizou, foi Hippolyte Léon Denis Rivailda, um francês, nascido na França. Pois bem, então como é que podemos estudar o inferno? De onde é que surgiu esse nome inferno? Como é que essas coisas surgiram, não é? Já que vem dos pagãos, o inferno. E ele diz que nessa parte aqui, que nos concerne contar o fato, por exemplo, as Danaides, mitologia grega, tá? Faz parte que nós estamos estudando. Céu e inferno, na mitologia grega, é pagã. Eles não acreditam em Deus, eles acreditam em deuses. Inclusive, o deus topo é Zeus, é até o apelido que eu tenho, tá? Então, o que vamos contar aqui está nos pagãos. E depois os cristãos vão copiar esse inferno e vão fazer a sua forma, a sua poesia, as suas imaginações, visões e etc. Pois bem, os Danaides foram as 50 filhas do rei Dánao. O rei Dánao teve 50 filhas. O seu irmão gêmeo teve 50 varões, 50 homens. Ora, o rei Dánao e o seu irmão Egito, eles tiveram um conflito por conta de terras, que é o que acontece até hoje, né? As pessoas brigarem por questões materiais. Pois bem, ele preocupado com a situação, a sua uma das criaturas, que chama-se Antenas, viu que a situação estava complicada para o rei e ela aconselhou ele deixar o reinado e asilar em outro lugar. Antenas fez isso e Dánao seguiu com as suas 50 filhas. E chegaram a Argos. Chegando em Argos, ele ficou lá por um tempo e na verdade ele foi de barcos, né, e esse barco naquela época era 50 lemes, não é, 50, maneira que quem trabalhou nesses lemes para puxar o barco foram as filhas dele, as 50, imagine. Bom, isso aí é história, é assim mesmo. Em agradecimento às Danaides, porque elas foram agradecer a Antenas, eles fizeram um templo em honra a Antenas, porque elas foram salvas e o pai dela também foi salvo. Mas aonde eles chegaram? Eles chegaram a Argos e essa região sofreu uma seca muito grande. E essa seca levou o próprio rei, que ele vai tornar-se rei mais à frente, lá em Argos, ele dirigiu às filhas ordens que elas fossem procurar águas,
Veja bem, a mulher é sempre oprimida pelos homens, né, interessante. Nada por isso que eu sou de acordo que a gente coloque seres humanos e não homens, que sempre fica o homem achando que é o homem. O que acontece? Uma de suas filhas procurando, não é, ela precisou ser ajudada, pois alguém importunava ela, um sátiro, Amímone. Ela foi importunada por um homem e ele tentou, eu acredito que estuprá-la, coisa parecida. E o que aconteceu? Eh, Foi socorrida por Poseidon. E Poseidon faz parte da história, mitologia grega, Deus, é um dos, né. Foi ele que chegou com aquele garfo que é tipo um garfo, né, com 3 pontas lá em cima, não é. Eu acredito que vocês já viram, maior do que ele sustentando esse haste, e quando ele viu o grito dela, ele foi em socorro e foi a proteger. E quando ele viu a pessoa que queria, que estava importunando-a, que queria algo muito mais do que ela não deixaria, ele lançou esse tridente, que é essa espécie de um garfo, com 3 setas lá em cima, né, cada uma, e no momento que ele jogou, ele não conseguiu atingir o alvo, porque ele se moveu e correu, mas essa tridente, ela fixou-se na rocha, e quando ele tirou da rocha, saiu 3 fontes de água, que era o objetivo das filhas de Dánao, procurar água. Encontraram água e o problema foi resolvido, porque a seca era muito grande. Dánao tornou-se rei mesmo dessa região, e o seu irmão, que ficou, soube da notícia que ele tinha encontrado água, e ele queria fazer as pazes com Dánao. Egito queria fazer as pazes e enviou seus 50 varões para ir a Argos, em Argos, falar com o seu tio, que já era rei lá nessa região. Quando lá chegou, os 50 filhos, eles colocaram a ideia do pai dele. E o rei compreendeu que o irmão queria fazer as pazes, mas tinha interesse na água. E ele está certo, vamos fazer as pazes. E eu concordo, vocês querem se casar com minhas filhas. São 50 filhas, o meu irmão tem 50 varões, vocês, então eu aceito que vocês se casem. Tudo bem. Só que o rei tinha um plano, como tudo isso acontece até hoje. Parece assim uma ele tinha um plano de que as suas 50 filhas, com uma espécie de arma, que é aquele punhal, não é, um dado, elas, no momento que fosse se casar com esses homens, cada uma, com um punhal, matasse o seu marido. E esse marido dela, esses 50 varões, é filho do irmão, mas era uma forma dele se vingar, porque ele foi expulso, ele foi exilado de lá de onde ele vivia. E resumindo, expulso do Egito. As filhas se casaram, e das 50 filhas, cada um matou seus maridos. Uma só não matou. Uma só se apaixonou, se afeiçoou pelo marido, foi amor à primeira vista. E ela não cometeu esse ato de vingança. Quando o dia amanhece, o um dos 50 irmãos percebeu que os 49 irmãos deles foram assassinados. Ele ficou, que ele estava sob o controle agora de Dánao, e o que em Argos, e o que aconteceu? A filha que desobedeceu, ela foi colocada ao júri para ser penalizada. Só que Afrodite entra nessa história aí para protegê-la, porque eles se casaram por sentimento, que ela não queria vingança, ela queria era foi a paixão à primeira vista, amor, e ela queria ficar com ele. E Afrodite vai pedir, como ele é um dos deuses aí, né, que a mitologia grega tem muitos deuses, Afrodite protege eles.
protege a a mulher que se casou, que chama-se Hipermnestra, que casou-se com Linceu. Então, os 2 continuam casados. E o rei Dánao viu suas 49 filhas solteiras. E o tempo passando, ele preocupou-se para fazer com que elas se casassem. Ele promoveu uns jogos, que naquela época era assim, e convidou os vencedores para cada um que viesse casaria com as suas filhas, 49, os 49 vencedores. Ele formou esses jogos onde teriam 49 vencedores. E cada um escolheria a mulher com quem casaria. Mas só que ninguém foi lá participar desses jogos, né? Com medo, porque elas já tinham matado seus maridos, né? Imagine, né? Eles corriam risco também, se não era uma armação do rei. O rei falece e as suas filhas não se casam. E assim, o que acontece? Linceu torna-se o rei, porque casada com Hipermnestra, o que acontece? Ele torna-se rei. E para se vingar, ele vai colocar essa mulher, essas 49, para ficar enchendo uma espécie de um tonel sem fundo, um tonel com uma passagem, e elas vão buscar água e enche esse tonel. Só que o trabalho delas é isso, todo o tempo, a pena que ele causou para elas, por ter matado seus 49 irmãos. Essas 49 mulheres penalizadas foram para colocar essa água nesse tonel todos os dias, todos os instantes. E ela botava água, essa água escorria, essa água ia embora. Não ficava que o tonel não tenha fundo, é uma espécie de história. Inclusive, aqui eu tenho uma foto. Quem for acessar o site vai encontrar lá essa foto, elas colocando água. Conta na mitologia grega essa história das Danaides, né? As filhas de Dánao. Pois acontece que a história vai continuar. Os netos de Hipermnestra, ela vai ter netos, vai ter 2, Acrísio e Pretos, e eles vão continuar com esse ódio, alimentando esse ódio que tiveram lá atrás na história, os avós. E Acrísio reinou em Argos e Preto em Tirinto, ficando em Argólida. Muito bonitos lugares. Essas regiões são lindas. Inclusive, tem tudo isso aí na internet. Eu vou até mostrar aqui para quem está já no nosso grupo, estudando, para quem queira ter uma ideia de como é essas regiões. Vou colocar aqui. Pronto. Essa região aqui, Argos. Argos está aqui no mapa. Ó, se nós olharmos aqui, Argos, essa parte amarelada, e essa parte preta aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Então, Argos é grande, muito bonito. Essa região, até hoje existem essas imagens, são lindas, lindas, lindas. E nós vamos ver também a adaga que foi um punhal, naquela época, muito bem feito, muito bonitos, onde as 49 mataram seus 49 maridos. E cada uma matou seu marido. Só uma que não fez isso, né? Hipermnestra. Pois, e Argolis é uma parte de Argos, não é? Onde vai vir agora a vingança. E é muito lindo, são regiões maravilhosas, assim, são ilhas lindas, é um ambiente muito grego, muito bonito mesmo. Quem quiser dar uma olhadinha mais, é só entrar nesse site ou procurar no navegador sobre Argos e vocês vão encontrar. O que vai acontecer? O que acontece é que os irmãos Acrísio e Pretos, um vai ser expulso. Como Acrísio já era rei em Argos, ele expulsou Preto, e assim dividiram o reinado, dividiram a região em 2. E ele teve uma filha, Acrísio, e Acrísio sabia que haveria um momento
em que essa filha se casaria e esse esposo mataria ele. Ele, com medo disso, prende a filha em uma torre para que ela não se case. Imagina, coitada, o sofrimento dela. Essa filha não fica sofrendo, aí entra Zeus nessa história, a mitologia grega é assim, é muito, muito poético, né? Muita coisa bonita, assim, eu achei interessante as histórias. Zeus vai entrar nessa história e vai fazer um filho nessa filha de Acrísio. E ela vai ter uma filha chamada Dânia. E essa filha vai se casar e vai dar um varão. Esse varão, num dos jogos que, que será feito por Acrísio, será criado, esse momento de interação, esse varão, em posse de um disco, ele termina acertando Acrísio e o Acrísio, ele morre. Aí a história vai continuar, isso foi em Larissa, os jogos em Larissa. E resumindo, essa história é como se ela não tivesse fim, é a mesma coisa que as Danáides. Elas derramavam água em um tonel, onde o tonel não tinha fundo e nunca encheria esse tonel. E essa história é como se não terminasse, continuasse a vingança. Então, quem foi expulso se vingou matando os filhos deles. E assim depois nasce e fica nessa história. É mais ou menos a história da água. Então imagine, isso é o inferno, isso aí é um dos infernos dos pagãos, tá? Isso é um dos infernos dos pagãos. Nós vamos encontrar outros infernos dos pagãos. Nós vamos encontrar o inferno dos pagãos, que eles vão falar sobre eles vão falar sobre Incísio, e vamos ter diversas formas de criação que eles tiveram durante Ixion, por exemplo, Sísifo. Só que os cristãos criaram um inferno bem complicado, que foi o inferno aonde os anjos fizeram, vamos dizer assim, e as pessoas que cometem pecado na época cristã iriam para o inferno, que aí muitos acreditam até hoje, que cometendo erros vão para o inferno. Não é? É triste isso, eles acreditarem, sabendo que vão morrer um dia, se tiverem pecado, que aqui quem é que não erra? Porque o pecado, na verdade, são erros, escolhas que fazemos. E eles vão para o inferno se for acreditar nisso. O espiritismo vem para acabar com esse negócio, que não tem o inferno como haja pensado lá atrás, há muito tempo, e ainda se pensa hoje. Não tem inferno. O que existe são regiões que as pessoas vão por suas culpas, por seus remorsos. Mas nós vamos adentrar mais sobre esse assunto, o inferno. Mas de onde vem o inferno? Observe que o inferno cristão é uma cópia do inferno pagão. Ou seja, não existiu, Jesus não falou de inferno. Dá para entender isso? Depois de Jesus, criaram isso dos pagãos. E os pagãos não faziam esses sofrimentos das pessoas irem lá para um tacho, ficar queimando eternamente, e o pior é que elas ficam queimando eternamente e nunca se acaba. Isso aqui é o mais difícil de viver, né? A pessoa ir para o inferno e ficar lá queimando para o resto da vida. Não tem mais, não tem nem como se arrepender mais. Mesmo que se arrependa, não tem salvação, segundo esse inferno cristão, criados pelas igrejas, copiado dos pagãos. O nosso objetivo é esse, saber que o inferno cristão foi copiado dos pagãos. Os pagãos criaram os deuses. E o cabeção desses deuses é Zeus. Então, nós vamos estudar o inferno devagarzinho, assunto por assunto. Nós estamos no número 3. Nós temos ainda mais 4 para ir estudando devagarzinho. Até mesmo porque nós não temos pressa. Nós somos filhos de Deus e estamos aqui
nessa bolinha viajando e estudando. Então vamos aproveitar e vamos estudar isso aí, ok? Para entender isso. De onde foi que veio o inferno cristão? Dos pagãos. E qual é o inferno dos pagãos? Está na mitologia grega. Aí nós vamos estudar devagarzinho, tá? Quem estudar na próxima vez, quem quiser acompanhar, quer continuar, continua aí. No livro Céu e Inferno, esse foi o 3, depois nós vamos ter o 4, o 5, o 6 e o 7. E aí é só ir pesquisando, você vai encontrar sobre Íschio, sobre Sísifo, que eu vou falar um pouco mais na semana que vem, tá? Então vamos continuar estudando a nossa doutrina. Graças a Deus, nós estamos aqui viajando. Nós não temos pressa. Para onde é que nós vamos? Só tem duas coisas que nós podemos fazer. É continuar aqui encarnados, que Deus o livre, ninguém se suicide, que aí realmente é difícil. O remorso é grande, é uma agressão muito grande. E olha, os umbrais, as sombras, as trevas existem. Os espíritos que fazem maldade existem. Então, cuidado. Você não vai ficar pagando lá pro resto da vida, não, mas sofrerá essas ações por conta do erro que pode cometer como suicídio. Então, nós só temos duas opções. Ou continuamos aqui encarnados até que nosso livramento chegue, naturalmente, ou nós nos suicidamos. Suicidar não é uma boa opção, é má opção. Vamos continuar vivo com Jesus, tá? E vamos suportar a pressão. Quando nós chegarmos no final, seremos vencedores. Porque com Jesus é como ele diz: quem comigo acredita será salvo. Pode ter certeza que é. Sem violência. Jesus é sem violência. Jesus é na paz. É no amor. É realmente no exemplo. Então vamos seguir com Jesus. Nós só temos duas opções. Ou ficamos aqui, ou, entre aspas, morremos. Que não vamos morrer. Dá para entender? Então, muito cuidado com isso. Vamos continuar aqui. E não tem para que muita pressa, não. Porque nós estamos dentro dessa bola. E ninguém daqui vai correr para outro planeta, não. Ninguém vai. Nós não temos equipamento para isso. E nem para lá onde formos, nós poderemos, nesse planeta, se tivéssemos essa condição, não sabemos se conseguiríamos viver lá com esses órgãos nossos, que é de acordo com o planeta. Então, nós só temos duas opções. Ou continuamos aqui, ou fugimos daqui. E fugir daqui é se suicidar. Não faz isso. Suicidar, não. Vamos continuar. E para que tanta pressa? Vamos confiar em Deus, em Jesus, e vamos seguir o trabalho, o estudo, que Deus nos colocou aqui, nos deu a vida. Então, nós agora vamos estudando devagarzinho como foi criado esse inferno no cristianismo, nos cristãos, ok? Então, vamos para o nosso próximo assunto, que é nós temos aqui, vou compartilhar com vocês, porque nós estudamos a doutrina espírita aqui compartilhando para vocês. Por quê? Para ninguém ter dúvida, achar que estamos falando aqui do achismo. Não. A doutrina espírita não tem achismo. Ela fala do que realmente existe. E nós estamos estudando agora aqui a questão das mesas girantes que nós tivemos. Foram criados muitos sistemas. Nós já vimos o sistema do charlatanismo, foram dito que naquela época das mesas girantes, as pessoas eram charlatãs que estavam fazendo aquilo, estavam inventando. E depois, outro sistema que foi a loucura, as pessoas loucas, doidas, fazendo coisas sem sentido. A alucinação, as pessoas alucinadas. Os músculos estalantes, fazendo aqueles barulhos nas mesas, barulhos nas paredes, nos tetos, em objetos. E causas físicas, que nós já vimos, como se fossem as pessoas que fossem pilhas individuais e que juntas provocam a energia que podiam fazer aqueles fenômenos das mesas, que até hoje não se faz isso. É óbvio que não foi assim. Então, nós já vimos estudando isso. E hoje nós estamos no sentido do reflexo. Que seria isso, o reflexo? Seria mais ou menos quando uma criatura pensa, a outra recebe o pensamento dessa criatura. Então, quando eu estou falando com alguém que eu falo e essa pessoa me responde algo,
Se eu pensar, ela já está sabendo o que eu penso. Vê como é que é? Seria reflexão. Seria como o Sol. O Sol bate, o raio solar bate em todos os cantos e a gente vê os objetos. São bilhões e trilhões de raios, tão pequenininhos que a gente vê pontinhos pequenininhos. Porque a luz, ela incide no objeto e vê aos nossos olhos, e aí essa leitura é feita e nós podemos ver. Do mesmo jeito o som, né, se propaga e a gente capta. Mas aí dizer que o reflexo era quem fazia aqueles fenômenos, nós perguntamos: como é possível, né, fazer isso? Aí tem um texto aqui no início, ó: "Sistema de reflexo. Reconhecida a ação inteligente, resta saber de onde provinha essa inteligência". Porque esse caso aqui que nós estamos estudando, o materialismo ele está deslocado, ele foi colocado de lado, porque as pessoas já perceberam que as mesas giravam, aquilo ali tinha algo inteligente por trás daquilo, era algo profundo. Então eles sabiam que existia. E eles diziam, continuando: julgou-se que bem podia ser a do médium ou dos assistentes, a se refletir como a luz ou os raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista, para que a inteligência dos assistentes pudesse produzir-se por via indireta. Preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Então, né, quando os fenômenos eles foram existindo, foram aparecendo, que foram estudados, e Hippolyte Leon Denis já estudou muito bem isso, ele não foi lá por curiosidade, como muitos iam curiosos. Olha, isso aconteceu na África, aconteceu no continente europeu e aconteceu em todos os continentes. As mensagens são diversas, Estados Unidos, nosso continente americano, América. Então nós vamos encontrar muitas mensagens. E a questão chegou-se ao princípio, que como é que pode mesas se moverem como a ciência não consegue explicar até hoje? Você pode perceber. Os médios hoje são tantos que em qualquer família se encontra um médium, qualquer uma. Os ateus são médios, os cristãos, médios, os protestantes, médios, todos são médios, todos nós somos médios. As criaturas que cometem a maldade, médios. Como assim? Sim, elas dão mais passividade para o lado da maldade, onde elas se afinam mais. Serão freadas? Sim, vão ser freadas pelas próprias prisões que temos aqui, pela força das nossas leis que são criadas pelo povo, que devem ser respeitadas, e é assim que tem que ser respeitada mesmo, as leis divinas e as leis do povo, como dizem, né, a voz do povo é a voz de Deus. E esse tem que e tudo isso tem que ser respeitado. Então os médios, olha, tem médios analfabetos, tem médios que não fizeram os estudos. José Arigó curava, fazia cirurgia sem nunca ter estudado medicina. Mas tem muitos, não é só ele não, mas tem muitos que não sabe mesmo escrever. E a mediunidade, ela vem. E tem escrita que não são escrita através de um médium, de um lápis, de uma pena. Como isso pode? Imagina um médium iletrado escrever frases de criaturas assim, de um QI muito alto. Imagine o nosso querido Chico, ele teve pouquíssimo estudo, não é? Escrever da direita para a esquerda, já imaginou? Em inglês, sem ter estudado inglês. Divaldo Pereira Franco e outros tantos. Como é que pode ser um sistema de reflexo? Ou seja,
As pessoas que estão ali presentes pensam e o médium recebe, ele capta e escreve o pensamento de um e de outro. Mas mesmo que fosse o pensamento um e de outro, seria um fenômeno interessante de estudar, né? Porque o caso é sério. Nas mesas girantes, por exemplo, elas não têm cérebro, mas elas batiam e respondiam. Então, esse sistema de reflexo no médio, como é que posso? Porque o médio tem um problema muito sério, né? O médio consciente, por exemplo. Inclusive eu tenho. Quem não tem, né? De repente, dá uma comunicação. Às vezes já aconteceu aqui mesmo comigo aqui nesses estudos. E o espírito vem e ele fala. Eu sinto que é alguém que não sou eu. E simplesmente corre como se fosse um rio, as palavras. É incrível. Eu não sei nem dizer como é que isso é maravilhoso, sabe? E é tão emocionante que às vezes eu muito choro, porque é profunda a mensagem. E ela vem assim, como se abre uma torneira e você nem pensa, isso vem. E pessoas que nem estudaram, que também falam, oradores, né? Porque aqueles que seguem com Jesus, fazendo, obrando coisas maravilhosas, cristãs, eles vão fazer uma oratória, eles falam inspirado de uma maneira tão profunda que a pessoa pensa que ele foi formado e, e tem muito conhecimento. E depois, quando a pessoa pode pesquisar sobre a vida do médium, ele não tem aquele conhecimento. Ele mesmo diz, não, nunca fiz isso aqui, nunca estudei sobre isso aqui. Mas como é que você falou desse assunto assim? Ah, mas não foi eu não. Foi Rui Barbosa, foi Emmanuel, que já está reencarnado. Ah, não, foi Bezerra de Menezes, foi Joana de Ângeles, foi Angélica. Então, como é que isso acontece para médios que não sabem nem mesmo ler, iletrados? Então, ser reflexo. O médio, se ele disser uma palavra complicada que ele nunca viu, como é que esse médio vai dizer essa palavra se ele não sabe dessa palavra? E ainda as frases, não é? Uma oratória. É incrível como a mediunidade está presente no nosso contexto. É um assunto que é provocante, de estudarmos, já que a mediunidade ela não é privilégio de ninguém. A mediunidade está em tudo, em todas as criaturas. Quem quiser experimentar isso, é só perceber-se que ele encontrar-se-á. Provavelmente nem todos os tipos de mediunidade, né? Porque tem mediunidades que são mais minuciosas, precisam de mais sensibilidade, como, por exemplo, a psicometria, né? Mas a vidência também. Eu, de vez em quando, eu vejo os espíritos. De vez em quando. É incrível. É incrível. A pessoa completa, desencarnada, completinha, completinha. Chega e sorri para mim assim e depois desaparece. Digo, meu Deus do céu. Eu agradeço a Deus. Então, esse sistema de reflexo, ele já coloca o lado material de lado. Ele estuda o fenômeno em si. E quando ele se aprofunda, ele vai ver pelos caracteres que aquele médium que está falando não é ele. É alguém que está falando através dele. Há uma inteligência fora desse médium. E aí, às vezes, o espírito vem colocar a mão sobre a mão do médium e escreve. Escreve de uma literatura que o médium não conhece mesmo, como já dissemos aqui. Ou escreve da direita para a esquerda sem ter estudado. Ele escreve da direita para a esquerda. E quando a gente inverte na luz, lê a mensagem perfeita. Com Chico Xavier, com Divaldo e outros médiuns, gente. É só estudar um pouco mais a doutrina. É só um pouquinho mais de esforço nosso de estudarmos. Então, o conteúdo está aí do capítulo, ele é um pouco extenso, nós não lemos hoje, porque terminamos não indo assim mais profundo,
até porque o tempo não é grande, mas dá para nós tentarmos aqui sintetizar e ver que o reflexo não seria possível, né? Uma pessoa pensar e eu estar captando. Então tem hora que eu penso no branco e falo preto. Tem hora que eu penso em amor e falo com raiva. Ou dou uma mensagem chorando, ou de repente eu dou uma mensagem cantando, não é? Ou de repente eu dou uma mensagem eh, de uma vibração maravilhosa. E de repente a outra mensagem completamente diferente. Tem gente que escreve a mensagem com a mão e com a outra mão outra mensagem, ao mesmo tempo, escrevendo com as duas mãos. Uma é uma mensagem e a outra é outra mensagem. E no final não é o mesmo espírito, cada um assina a sua mensagem. Usa até mesmo os pés e escreve com os pés também. A você de estudar um pouco, como também fazemos. Um grande abraço. Vamos para o livro dos Espíritos, até mesmo porque precisamos seguir a ordem dos nossos estudos, tá? Livro dos Espíritos é o 73A, que nós fizemos bem rapidinho, né? E o 74. Queres ler, Sandra? É o 73A e o 74. 73A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. A genialidade se torna, por vezes, um flagelo, quando dela abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram em uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos do cego. Aí 74 também? obrigado. Sim. 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe Bista. obstam ao voo são prova e expiação. Obrigado. Veja só. São duas questões porque nós ficamos com ela na semana passada, foi bem rapidinha. Nós estamos ainda aqui falando sobre tem criaturas idiotas, né? E tem criaturas cretinas. Os cretinos e os idiotas. Os idiotas são aqueles que falam coisa com coisa, sem fundamento, sem lógica, né? E vivem a encarnação como se fosse bobo. Gente desligada das coisas aqui, não são doidas, mas elas falam coisa com coisa, não tem fundamento que elas falam, né? E os cretinos são aqueles que têm os problemas orgânicos de ordem patológica, atrofiados, problemas aleijados, não é? Às vezes cegos, não é? Surdo, ou de outros problemas patológicos, doenças do corpo. E ele pergunta na questão aqui, na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Como espírito, ele tem consciência do seu estado mental? Tem. Frequentemente ele tem. Compreende que as ideias que lhe obstam ao voo são provas e expiações. Por quê? Porque, veja só,
nós nos dedicamos muito a estudar as coisas materiais. Nós temos um prazer, uma vontade grande de estudar o lado intelectual. É ou não é? Todo mundo quer ficar um pouco mais esperto do que o outro, né? Mais inteligente do que o outro. Não é assim? Não é essa procura enorme? Eu quero ter 2 formaturas, 3 formaturas e me respeitarem porque eu sou tal. Temos que ter cuidado, porque essas pessoas que se alimentam muito no lado intelectual, elas criam problemas com os irmãos, com as leis divinas, muitas vezes humilhando ou criando sistemas vagos que levam a sofrimento milhares de criaturas. E encarnações vindouras, elas virão com uma encarnação em repouso, como diríamos, uma encarnação sem evolução, porque o idiota não tem como evoluir. Ele fala coisa com coisa, ele não tem como evoluir. O cretino, por exemplo, com defeitos, vai ser mais difícil. Então, é como se fosse uma encarnação, como eles já lemos antes, é um estacionamento temporário para essas criaturas que viveram muito o lado intelectual. Então, o lado intelectual, ele escraviza muitas vezes mais do que imaginamos que estamos aqui na Terra, porque as armadilhas são grandes, minha gente. As armadilhas aqui são grandes para... Imagina essas pessoas que usam a inteligência que têm para vender as drogas, para passar de um país para outro. Imagina quantas famílias vão ser afetadas. Como é que essa criatura vai se reaver? Eu já vi testemunhos enormes, enormes. Depois deles se arrependerem, que distribuíram drogas, depois de perceber as maldades que fizeram aos outros. Como é que vai ficar isso na lei divina? São inteligentes, elas arrumam um jeito de passá-los. Mas não só são esses aí, não. Os traficantes, os que vendem, os que importunam os outros com a sua inteligência, que de certa forma escravizam. Então, muito cuidado, porque causar-se-á sofrimentos para si próprio, para uma próxima existência. Pode vir como idiota. Uma existência talvez de 10, 15, 20, 30, 40, 60 anos, 100 anos, como idiota. Veja quanta maldade que ela fez para ela própria. E tem mais, quanto mais tempo ela passa como idiota aqui encarnado, no mundo espiritual, mais trabalho ela tem para voltar ao seu estado normal espiritual, que está na questão 374, que ainda nós temos mais à frente a esclarecer. Então, na condição de espírito livre, tem um idiota consciência do seu estado mental? Tem, sim. Ele tem, frequentemente ele tem consciência, mas sabe que é uma prova e expiação que ele tem que passar. Aí imagine mergulhar numa encarnação para sofrer um processo como esse. Vim como um idiota. Então nós temos que pensar, nós temos que ponderar. Vale a pena investir tanto no lado intelectual? Aí podemos dizer sim e não. Se for para o bem dos outros, ótimo, que é para o seu bem. É como Jesus diz, faça como se fosse para você, viu? Porque será seu de volta. É uma lei de ação e reação, né? Nós já conhecemos ela. Então nós temos que ter cuidado. Nós estamos aqui nesse planeta e Deus tem toda a paciência do infinito, que nós vamos evoluir. Nem que para isso seja preciso tivermos que assumir corpos tão desgraçados que virão pelas nossas próprias escolhas. É bom atentarmos a isso, tá? Então, essas criaturas que reencarnam como idiotas, muitas são gênias, são gênios que reencarnaram bobos. Para que isso? Que Deus me ajude que eu não tenha feito no meu passado, porque nessa eu não quero ser gênio a ponto de perturbar a mim mesmo de vir numa próxima existência
como Zé Bobão da corte. Inclusive, eu tenho um caso, toda semana eu visito essa família, aqui na Suíça. E o menino tem um problema no cérebro. É só um negocinho, um descontrole. Foi desmantelado lá dentro. Ele mexe com os dedinhos dos pés, mas não mexe. Se você colocar no cantinho, ele fica. Se você colocar aqui sentado, deitado, ele fica ali, do jeito que você deixou ele. Fizemos um trabalho espiritual, estamos fazendo. E é uma criatura muito inteligente. Foi muito inteligente, assim de obsessores perseguindo ele. E agora nós estamos no trabalho de ajudá-los a esclarecê-los também. Eu não queria nem que eles aparecessem aqui para falar para vocês, porque se eles aparecerem, não vão vir aqui com vontade de dizer coisa boa, não. Eles vão dizer o que, na verdade, eles pensam dele. Mas ele está encarnado. E sofre o arroxo. Muitas vezes tem crise, que é entre aqui e o mundo espiritual. Pois bem, o tempo está me chamando aqui para ir mais para frente. Vamos para a questão aqui, número 375. Quem vai ler, Armindo, Sandra? Se a Armindo não quiser ler, eu posso ler. Então vai. Tá. 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, o que destes dependam, a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, como é que fica? Isso é na loucura, não é? A pessoa louca, dita como, por exemplo, aqui, nós temos muitas criaturas, né? Não são tantas quanto antes. Se eu posso me expressar assim, estatisticamente eu não tenho essa certeza. Mas uma criatura louca, no mundo espiritual ela tem consciência, mas na matéria ela não consegue controlar. Ela torna-se uma pessoa louca. E o que seria uma pessoa louca? Uma pessoa que a gente tem que ter cuidado que os atos dela, elas não vão para a prisão, como uma pessoa normal, porque ela é tratada como louca. Porque organicamente os órgãos estão desmantelados. Como é que fica ela? Ela fica dada como nós já tínhamos estudado, também estamos estudando, né? Como idiota. E a ação dela sobre a matéria e o espírito já não é possível. Porque, observe, uma pessoa que ficou cega, ela não terá mais a visão. Se ela ficou cega, já é dito pela matéria que ela é cega, a matéria controla isso. Ela não conseguirá mais ver. Do mesmo jeito, para quem perdeu a audição, tornar-se-á surda. E se ela reencarnou assim, é a punição dela na matéria, por suas próprias escolhas do passado. É onde nós temos que estudar bastante, porque essa situação, ela é para qualquer um de nós que estamos aqui. Só que agora nós estamos conhecendo o que significa isso. Por exemplo, se eu não fizer bom uso do meu conhecimento,
Está tudo funcionando, meus olhos, meus ouvidos. Se eu fizer mau uso dos meus olhos para prejudicar, criando falsos testemunhos, criando a mentira, muitas vezes desgraçando famílias, eu tenho que ter cuidado, porque isso será guardado em mim e na próxima existência eu não ter os olhos como visão ou os ouvidos como audição. Então eu não vou conseguir falar coisas justas. Eu vou vir com órgãos desmantelados. Então, na loucura, a situação do espírito é como? Ora, no estado espiritual, ele tem o predomínio sobre a matéria. No mundo espiritual, ele tem o predomínio sobre a matéria. Ele está como espírito. Mas, uma vez reencarnado, é a matéria que ele não tem mais esse predomínio. Então, ele pode não ver. Mas no final dos estudos, vamos fazer a nossa oração. Se alguém quiser fazê-la, Eu vou fazer. vai fazer? Então, Ô, Zeus, oi. se você quiser também, eu posso encerrar com a música. Ah, ótimo. Também, Dá Natália. para me ouvir direitinho? Dá, perfeito. Agora pode ser que tenha participação especial do Baby ali. Olha lá. Primeiro a Quem vai música primeiro? ou a prece? Então Quem vai primeiro? faz a música, então. Pronto, vamos lá. Essa música, a letra é bem bonita, ela fala até de uma passagem da Bíblia, em que acho que Pedro joga a rede e ele não consegue puxar o peixe, aí Jesus pede para ele jogar novamente, e quando ele volta com a rede, volta cheia de peixes, né? Exato. É bem bonito. Vamos lá, Davi, deixa a mamãe cantar. Vamos lá. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, oh, oh. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos à nossa oração. Vamos. Senhor Todo-Poderoso, que a tua misericórdia caia sobre nossos irmãos que acabaram de deixar este plano de vida carnal.
Que o Senhor os ajude a sair das trevas. Os que lá já estão. E orienta aqueles que ainda estão perdidos, porque não acreditaram em ti, Senhor. Peço por nós também que estamos aqui ainda encarnados na luta contra nós mesmos. Os bons espíritos nos cerquem e faça com que nós possamos ouvir a palavra de paz e de esperança. Por mais indignos que sejamos, nos atrevemos, Senhor, a te pedir a tua misericórdia. Nos perdoa pelas nossas fraquezas. Nos ajuda a ouvir quando o Senhor fala com a gente. E que por muitas vezes a gente escuta, mas finge não escutar. Porque muitas vezes é mais fácil